Bem-vindos a mais uma live do CEMIB Sul, dessa vez aqui com um setup diferente. Vocês podem ver aqui ó, que o Matheus Rett está aqui do meu lado. Então a gente está testando aqui um novo formato de podcast. Vocês estão vendo que está bem bacana. Daqui a pouco o Matheus vai entrar aqui na live com a gente também. E hoje a gente vai falar sobre como não perder a salvação. Então esse é um tema polêmico. Tem muitas denominações, muitas doutrinas, tradições cristãs que acreditam já que não tem nem como perder a salvação. E é uma coisa que a gente vai discutir a teologia por trás. Eu acho que dá para baixar o volume, né? Uma coisa que a gente vai discutir a teologia por trás disso e vamos também falar como é que você pode evitar isso de acontecer, aconselhar pessoas que acham que você se converteu e aí não precisa mais fazer nada e aí pode ser viver a vida como você quiser e daqui a pouco não é bem assim. Então o Matheus Rett está online aqui com a gente já. E aí, Matheus? Tudo tranquilo? Vamos fingir que a gente não está na mesma sala aí, se cumprimentar. É estranho porque eu tenho que olhar para o lado aqui, eu tenho que olhar para essa câmera aqui, tem aquela câmera ali, é muita tecnologia hoje. Nós estamos aqui com um formato diferenciado, vai estar uma qualidade mais bacana também para o pessoal que for assistir depois a nossa gravação no podcast online, no Spotify. Mas, Matheus, para a gente começar o nosso bate-papo, eu já dei uma introduzida aqui, mas é possível perder a salvação? É uma coisa que às vezes eu me criei numa igreja em que sempre dizia uma vez salvo, salvo para sempre, e você nunca pode cair da graça ou perder a salvação. Muitas tradições dizem que não. Qual que é a resposta bíblica para isso? Então, cara, a gente tem até um assunto gravado sobre isso, né? Que a gente aprofunda essa questão das condições, porque a resposta ela não é simples, né? Não é à toa que a igreja já tem esse debate e vem trabalhando essa questão há tantos séculos, né? Em algumas condições não é possível perder a salvação, se a pessoa ela vai se encaixar em um perfil mais específico daquilo que a Bíblia vai trazer ali, das pessoas que são predestinadas por Deus para alguns tipos de missões específicas, mas na grande maioria das situações, sim, é possível perder a salvação. A Bíblia ela trata desse assunto, ela traz uma série de alertas a respeito disso, né? E na prática ela mostra alguns casos onde isso aconteceu. E eu acho que é interessante a gente analisar essa questão a partir da perspectiva bíblica, porque normalmente os argumentos que são utilizados para dizer que não perde a salvação, eles são argumentos retóricos, lógicos, né? E muitas vezes são sofismas. O argumento ele é interessante, ele é bem construído, ele faz sentido quando você vai analisando o argumento, só que ele partiu de uma premissa errada, que não é bíblica, que é uma conclusão humana. Por exemplo, um que é dos mais falados por aí. Se fosse possível você perder a salvação, você perderia, porque trabalha aquela perspectiva de que o ser humano ele é mau, ele está totalmente depravado e naquela condição ele jamais conseguiria sustentar a sua salvação. Então, beleza, mas isso não está na Bíblia, né? Isso não está escrito lá. Se você pudesse, você perderia. Lá está escrito que se você não ganha a sua salvação pelo seu próprio esforço, pela sua própria capacidade, mostra a quantidade de esforço que o próprio Deus fez para que a gente pudesse ter a salvação, através até da morte de Jesus, né? Sendo o ápice desse esforço, mostra toda a ação que o Espírito Santo faz para poder trabalhar na vida de uma pessoa para que a salvação possa se tornar possível.
mas mostra muitas vezes as pessoas rejeitando isso, né? Então, os argumentos normalmente utilizados, eles são lógicos, mas porque partem de uma premissa errada, que não é uma premissa bíblica, eles são falsos, né? E a gente não pode se basear nessas construções argumentativas só porque faz sentido. A gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre os assuntos. Ótimo. Então, já que a gente estabeleceu que é possível, e a gente tem alguns vídeos aqui no canal do seminário sobre a teologia disso, ali uns textos em Hebreus, quais os meios que a gente tem para perder a salvação? Como é que uma pessoa que é salva pode vir a perder a salvação? Tem algum exemplo bíblico disso ou pastoral que tu vê acontecer? A gente tem uma analogia que seria interessante da gente trabalhar nessa perspectiva, você ganha uma planta de presente, tá? Então você não fez nada para merecer aquilo, você foi lá e ganhou um presente de alguém que gosta de você e tem algum carinho por você, alguma coisa nesse sentido. Então, ganhar é de graça, né? Agora, se você não cultivar, se você não alimentar, se você não regar, se você não levar para tomar sol, vai morrer, você vai perder aquilo ali, né? Então, o que a gente vai observar, Paulo usa uma analogia semelhante quando ele fala sobre a necessidade de nós desenvolvermos a nossa salvação, de depois de termos ganhado isso, depois de termos sido salvos, sobre uma caminhada que vai ser feita ao longo de um tempo, durante o tempo da sua vida, para você trabalhar em cima daquilo que você recebeu, né? E aí nós vamos ter alguns exemplos na Bíblia a respeito disso. E talvez o primeiro exemplo de todos, que as pessoas não muitas vezes passa batido, não presta atenção, é o exemplo do próprio Caim, né? Caim não é um sujeito que está na perdição desde o início. O texto bíblico, quando fala da história de Caim, mostra que durante algum momento da vida dele, alguma fase da vida dele, ele tinha comunhão com Deus. Ele entende a missão dele com Deus, ele entende o que ele precisa fazer, até que em um determinado momento ele começa a proceder mal, né? E o próprio Deus aparece para ele, e a gente vê, se a gente fosse usar em termos teológicos, ações da graça preveniente naquele momento, porque o próprio Deus aparece para o Caim e ele fala para o Caim: Caim, se você proceder certo, você vai ser aceito. Você vai ser, nós vamos conseguir receber isso aí que você está fazendo. Agora, se você proceder mal, o pecado está na porta. Ou seja, ainda não tinha tomado conta dele. Aí Deus fala: o seu desejo será contra ti, mas você pode dominá-lo. É óbvio que se Deus fala para Caim que o Caim ainda pode dominar o desejo, é porque a ação de Deus na vida de Caim estava presente ainda. Deus ainda possibilitava a Caim tomar a decisão certa, ainda permitia que Caim não se perdesse no pecado, diferentemente se ele não tivesse salvo naquele momento, se ele não tivesse a ação de Deus, que por estar numa condição de depravação total, ele jamais seria capaz de lidar com o pecado dele, ou de dominar o pecado dele. Então, quando Deus ele traz essa perspectiva e ele apresenta isso para Caim, Caim ainda tem a sua salvação e ainda tem a chance de tomar a sua decisão. Depois daquilo que ele toma a decisão de pecar e mata o irmão dele, e o próprio Deus depois bane ele, né, da sua presença, a gente percebe ele perdendo a sua condição de salvo. Essa é uma história que vai se repetir na vida de Saul, né? A gente tem isso muito claro lá, um tempo em que ele tem a salvação, ele é ungido de Deus, ele tem o Espírito Santo, ele é o cara para governar Israel, era a melhor pessoa que tinha para governar Israel naquele momento. Então Deus não ia chamar um ímpio para fazer isso, como ele de fato não chamou, né? Pôs nele o Espírito Santo. Depois a gente vê que pela negligência, pelo orgulho, a autossuficiência, Caim ele se perde completamente,
né? Ah, e a gente tem alguns outros exemplos, talvez contestáveis, né? Que o pessoal ainda fica assim, né? Que são mais, esses não são polêmicos, né? A gente ainda teria os exemplos polêmicos, talvez do rei Salomão, teria talvez o mais polêmico de todos, que seria o próprio João Batista, né? Mas esses aqui já não são polêmicos, ninguém contesta o fato de Caim e Saul terem se perdido. E a gente vai ver esse tipo de coisa possivelmente acontecer no Novo Testamento com Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, era muito difícil que eles não estivessem salvos até o momento que eles tomam aquela decisão. Eles batizaram, eles creram em Jesus, eles aceitaram Jesus como Messias, resolveram aplicar aquelas verdades nas suas vidas, são as condições bíblicas para a salvação, né? E talvez por isso mesmo que eles são fulminados naquele momento, porque eles rejeitam a salvação em troca de um prato de lentilhas, né? Que é uma prática que o livro de Hebreus ele vai falar sobre o cuidado que a gente precisa ter para não cometer esse erro de Esaú, né? Então, temos exemplos bíblicos de situações como essas acontecendo, além dos textos doutrinários e dos alertas que falam a respeito disso. Perfeito. Então, aí tem vários exemplos de personagens bíblicos que perderam ou podem ter perdido a salvação. E para ficar assim de forma didática para a gente, ou como alerta, existem nomes de pecados que a Bíblia descreve como pecados passíveis de perda de salvação. Não entendo que não é qualquer pecado que faz a pessoa perder a salvação. Não estou caminhando na rua, aí pequei pensando alguma coisa que não devia, aí perdi a salvação, aí pedi perdão, ganhei a salvação, aí pequei, perdi não é assim, né? Tem pecados que são mais graves aos olhos de Deus, que esses são passíveis de fazer eu perder a salvação. Como é que a gente pode entender isso? Talvez não seria um pecado em si, mas uma conduta, uma postura específica. E eu acho que esse é o grande dilema que as pessoas têm em relação à própria história de Davi e Saul, porque em níveis de pecados cometidos, aparentemente os de Davi são mais graves. E as pessoas sempre ficam assim, puxa vida, por que Saul fez, entre aspas, só isso aqui, né? E Davi fez tudo isso aqui e Saul perde e Davi não. O que nós vamos observar na Bíblia é uma postura que o coração da gente pode tomar de passar a desprezar Deus e os princípios de Deus e a vida com Deus em detrimento de algum benefício, algum pecado mais profundo lá da alma, que quando Deus chega lá para poder mexer nele, você barra e fala, não, aqui você não entra, aqui eu não quero que você participe, que gira muito em torno da questão do orgulho, e aí a gente vai ter as várias manifestações e nuances do orgulho como uma dessas coisas que traz a perda de salvação, e a questão que normalmente envolve o ganho de uma posição ou não perder uma posição. Então, quando, por exemplo, os fariseus eles estão ouvindo Jesus, ouvindo a mensagem do Evangelho, e de repente eles se deparam com algumas coisas que eles vão perder as suas posições, perder prestígio, logo em seguida eles começam a acusar Jesus de estar praticando aqueles atos que ele praticava, os milagres, a própria expulsão de demônios pelo poder do demônio, pelo poder de Beelzebul. Jesus vira para eles e fala assim, olha, esse pecado que vocês cometeram, ele não vai ser perdoado nem neste mundo, nem no porvir, né? Sentenciando eles com uma perda de salvação, inclusive desde agora. Não importa o quanto você viver, não importa o que acontecer, você está fora. Por quê? Porque eles viam que eles estavam perdendo posição. É algo que infelizmente, acontece muitas vezes com líderes na igreja, pastores na igreja, que às vezes vê um outro pastor despontando, uma outra igreja começando a se desenvolver,
e ao invés dele celebrar aquilo, ele vibrar com aquilo, ele começa a sentir inveja, ele começa a sentir ciúmes, ele pensa assim, puxa vida, talvez eu vou perder o meu status, vou perder a minha posição, vou perder o meu cargo, e a pessoa inicia um trabalho de lutar contra aquilo que o próprio Deus está fazendo, levantando aquela pessoa. É o que a gente vê Saul fazendo também com o rei Davi, com medo de perder a posição dele. É o que a gente vê Saul fazendo ainda antes de perder a salvação dele, quando ele está ali reunido com as tropas do exército de Israel e os filisteus vão atacar, e ele não quer perder a posição dele, e ele vai lá e faz o sacrifício em desobediência a Deus, ao invés dele esperar Samuel chegar. Ou ele quer ganhar posição, ele quer ganhar prestígio, quer ganhar dinheiro, e aí ele vai lá e preserva a Gag dos amalequitas e preserva as ovelhas. É aquilo que a gente vê o Simão, o mágico, fazendo depois de ter ouvido a mensagem do evangelho através da pregação de Filipe lá em Samaria, ter aceitado o evangelho, ter se batizado, mas aí ele começa a ver os milagres acontecendo. Quando Pedro chega, ele vê as pessoas recebendo o Espírito Santo e ele quer comprar aquilo ali de Pedro, ou seja, ele não quer perder a posição dele de um cara, de um maioral, de um cara que tem um status naquela região, e aí ele tenta comprar e Pedro fala, você está em fel de amargura, ora para que talvez Deus te perdoe. Nem Pedro sabe se a condição que ele entrou nela ainda é passível de ser perdoado ou não. E pela história a gente descobre que não, por quem Simão se tornou depois disso e como que a coisa avançou em seguida. Né? Então, não é necessariamente um pecado que faz esse tipo de coisa acontecer, mas é uma postura que a pessoa acaba adotando de sistematicamente começar a desprezar as coisas de Deus, porque ele quer ganhar algo ou não perder algo com isso, ou por conta do seu orgulho, faz com que ele mova a sua posição de alguém que estava se santificando, crescendo, desenvolvendo na fé, entendendo novas realidades da Bíblia, aplicando aquilo na sua própria vida, para alguém que freia esse avanço e fala assim, opa, daqui eu não avanço mais, porque aqui existem alguns interesses meus pessoais que conflitam com a próxima fase daquilo que Deus está me pedindo. Então, quando a pessoa puxa o freio de mão e começa a adotar uma postura hostil em relação a Deus, isso vai acabar acarretando para ela a perda da salvação dela. Uhum. E aí vem uma pergunta que essa tua explicação me traz, que foi muito bom os exemplos. Sempre que eu estagno na fé, eu tenho o risco de perder a salvação, ou eu preciso ter esse algo a mais, essa postura antagonista com Deus, assim? Ou se eu tô meio que há anos assim, só mantendo, vou na igreja, leio a Bíblia de vez em quando, tem ali aqueles pecados que eu já nem tento mais vencer. Essa pessoa que está, digamos, acomodada na fé. Eu não estou assim antagonista, sabotando a outra pessoa que por causa de perda de posição, estou só acomodado. Essa pessoa também está em risco ou é uma outra situação? Lá em Hebreus 12 fala que está em risco. Né? A gente vê lá a partir do versículo 14 ele falando, siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então ele está falando sobre um processo que não pode estagnar, né? Porque na vida cristã não existe estagnação, ou você está progredindo ou você está regredindo, né? Se você para, você começa a regredir. O exemplo que eu dei uma vez aqui na igreja foi eu tocando violão. Né? Aos 18 anos de idade eu tocava algumas músicas no violão, eu tinha alguma habilidade para poder tocar, eu tinha aprendido música e treinava, tocava todos os dias, etc. Depois eu fiquei 15 anos sem tocar violão, e aí quando eu peguei de novo eu já não sabia mais fazer isso, eu já não dava mais conta de ter a agilidade necessária para poder trocar as posições, esqueci várias posições, porque na vida a gente não estagna, né? Ou você está progredindo
ou você está regredindo. É isso que lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, a gente vai ver também. Tanto que aí no versículo 15, ele fala que você tem que ficar atento, né? E ele usa até a palavra de forma diligente, para que você não seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então ele está dizendo sobre a pessoa que recebe a graça de Deus, é salvo pela graça de Deus, recebe esse presente, esse dom que é a salvação, não santifica, estagna em algum momento na sua vida e no seu desenvolvimento, e aí o longo tempo nessa estagnação leva ela eventualmente até a cair da graça de Deus, né? A se separar da graça de Deus. E aí a maneira como ela vai lidar com os pecados, com os problemas, com as dificuldades da vida dela, para de ser a forma de Deus, ou a maneira como Deus desenvolve, tem a expectativa para que isso aconteça, passa a ser uma maneira anti-Deus. Né? Porque o anti-Deus, ele não é somente aquele cara que é um militante ativo para derrubar aquilo que Deus está fazendo. Né? A nossa presença no mundo em pecado, ela já freia ações de Deus no mundo. Né? A nossa presença na vida de outras pessoas, sem estar com isso contagiando as pessoas para um desenvolvimento da fé nelas, já é o antagonismo disso, já é uma pequena contribuição para que a pessoa se afaste de Deus. Então, por isso que a gente vai ver essa preocupação do cara que escreveu Hebreus com o desenvolvimento da salvação através daquilo que ele lá no texto vai chamar de santificação. Porque a estagnação te leva à regressão e dependendo do quantos passos para trás você vai começar a dar na sua fé, isso pode eventualmente fazer com que você, não desenvolvendo a salvação com tremor e temor, como Paulo escreve na sua carta, faça com que eventualmente você até a perca definitivamente. Entendi, Mateus. E aí então a estagnação nunca é uma opção, né? Então tem outras coisas que talvez eu estou numa caminhada legal, mas cometi algum erro pontual, algum pecado pontual que seria mais grave. Tem, por exemplo, listas na Bíblia, no Novo Testamento, de pecados para a morte. São textos que às vezes o pessoal lê e acha estranho, tipo João fala, tem pecado que não é para a morte, e aí por esses vocês oram quando as pessoas cometerem para ver, e tem pecados que são para a morte, por esses eu não peço que ore. Tipo, que estranho João tá falando disso, que pecados são esses, o que ele quis dizer falando isso, e como é que a gente pode estar indo bem na caminhada e daqui a pouco tá cometendo um pecado desses para a morte. Como é que a gente entende o que é isso? Embora João não diga para nós que pecados são esses, né, ou qual pecado ele está se referindo ali naquele contexto, nós temos 3 listas, talvez, na Bíblia que a gente poderia utilizar, que é a 1 Coríntios 6, Gálatas capítulo 5 e Apocalipse capítulo 21, que é quando vai falar sobre aqueles que não herdarão o reino dos céus, né? Ou aqueles que vão para o lago de fogo, lá no caso de Apocalipse. Então, nós vamos ver que são pecados, não que a pessoa comete pontualmente na vida dela, mas são pecados que a pessoa permanece nesses pecados durante a sua vida. E aí a lista vai incluir coisas na área da sexualidade, né? Praticamente qualquer relação sexual fora do casamento, que a pessoa permaneça naquela condição, naquela relação. Vai envolver a questão de pecados financeiros, como a questão da avareza e do roubo, né? Vai envolver a questão de pecados de relacionamento, né? Vai falar bastante sobre a questão de inveja, brigas, discórdias, fofocas e esses tipos de contendas que são criados. E vai falar muito sobre as questões de pecados de ordem espiritual, como a idolatria, a feitiçaria,
práticas que hoje no nosso contexto seriam espíritas, né? Práticas de espiritismo, candomblé, umbanda, no nosso contexto, eles falam sobre isso no contexto daquilo que eles estavam vivendo nas religiões da época, e são práticas que Paulo, e em Apocalipse, Jesus ali com João fazendo a dobradinha ali do hora Jesus fala, hora João está falando e escrevendo o que ele está vendo, eles vão trazer como esses pecados que diz: a parte que lhes cabe é o lago de fogo, ou não herdarão o reino dos céus os que praticam tais coisas, né? E aí a gente então vai ter um rol de pecados que são aqueles assim mais complicados, né? Que aí eu diria que por conta dessas formas como eles aparecem nesses textos, nós poderíamos trabalhar eles dessa perspectiva de pecados para a morte, que João vai falar lá na 1 João capítulo 5. Perfeito. O usuário aqui, Cris Reis, falou que o autor de Apocalipse cita várias práticas que impedem a entrada no reino dos céus. Isso seriam esses pecados para a morte, então. Isso aí. E tu falou que esses pecados para a morte, eles sugerem uma prática continuada. Não é assim, eu estou aqui muito bem na vida com Deus e dei uma tropeçada aqui num desses pecados e agora deu ruim, agora eu perdi a salvação. Não é um deslize pontual, é uma prática. Isso tem a ver com aquilo que a Bíblia chama de iniquidade, ou aquele pecado mais planejado contra Deus. E aí, aproveitando já o gancho da pergunta, existem níveis ou pecados que são mais graves, ou atitudes em relação ao pecado que são mais graves ou do que outras? Tipo, o que é a iniquidade? Como é que a gente separa a iniquidade de um deslize mais pontual, que não é uma prática continuada, ou não é uma rebeldia planejada contra Deus? Como é que a gente define esse negócio de pecadinho e pecadão que o pessoal fala aí? Lá em Êxodo 34, vai falar sobre 3 tipos, aparecem 3 palavras no hebraico lá, que é avon, hatá e pesha, que depois traduzido para nosso português é pecado, iniquidade e transgressão, que vão explicar para nós que existe uma classificação também dessas nossas atitudes de rebeldia contra Deus. Então, todas são ações de rebeldia contra Deus, todas são circunstâncias que a gente está hostil em relação a Deus, mas existe uma diferença entre o Davi que adultera, num momento ali com Batseba, e um adúltero. Existe uma diferença entre Davi que mata Urias naquela situação e um assassino. Então a gente percebe que Davi, apesar de ter cometido pecados horríveis, ele não perde a salvação dele. No próprio Salmo 51, quando ele está orando a Deus em confissão de pecado por conta daquilo que ele fez, ele pede para Deus: não retires de mim o teu Santo Espírito. Então o Espírito Santo continuava presente nele, embora ele lembrava do que tinha acontecido com Saul, por conta da condição da rebeldia dele em relação a Deus. Então ele não quer que isso aconteça com ele. Por quê? Porque Davi não é um adúltero, ele adulterou. Davi não é um assassino, ele matou. Então quando o texto bíblico vai falar sobre fora ficam os adúlteros, os mentirosos, os assassinos, os roubadores, os idólatras, etc., não está falando da condição de uma pessoa que em um determinado momento da vida mente, ou em um determinado momento da vida idolatra alguma coisa, prefere algo do que o próprio Deus. Está falando de uma pessoa que passa a adotar esse comportamento na sua vida diante de uma situação ou de alguma circunstância que se apresenta para ela, né? Então esse pecado que ele é planejado e ele é continuado e ele não se extingue enquanto a pessoa não perde, vamos dizer assim, o prazer daquilo que ela está fazendo, esse pecado chamado na Bíblia de iniquidade, esse é o que pode fazer com que a pessoa perca a salvação dela, né? Então
a pessoa ficou ali a vida inteira, e é isso que o autor de Hebreus vai chamar de raiz de amargura também. A pessoa ficou a vida inteira dela em adultério, né? Passou a vida inteira dela traindo a mulher, traindo o marido e aproveitando todas as oportunidades, não sei o quê. Aí o cara chega lá, tá com seus 70 anos de idade, aí a libido já não tá mais lá essas coisas, ele não tá mais com muita vontade de sair tendo relação sexual por aí, etc. Aí ele pensa assim, agora eu já tô velho, acho que eu já curti demais a minha vida, vou lá agora pedir perdão a Deus por conta dessa vida que eu tive. Tá falando do crente que fez isso, né? De um cristão que adotou esse comportamento ao longo da sua vida. Então o autor de Hebreus diz que Deus não vai querer perdoar essa pessoa, né? Ou seja, ele se tornou um adúltero na sua vida e agora ele está tentando ou querendo desistir daquilo porque simplesmente ele não tem mais vontade, ele não tem mais o prazer naquilo ali, e não porque houve um genuíno sacrifício de entregar aquilo a Deus e de viver uma vida para Deus, e às vezes teve um deslize na vida, né? Então isso é o que a Bíblia chama de raiz de amargura. Essa pessoa que pensa assim, não, vou viver, aceitei Jesus, estou salvo, né? E uma vez salvo, salvo para sempre, então agora eu vou viver a minha vida em pecado, e aí quando eu achar que eu estou indo para a cova, aí eu peço perdão para ver se eu resolvo esse meu problema aqui e vou para o céu também, né? Então diz que o Senhor não vai querer perdoar a pessoa que tomar essa decisão na vida dele. Entendi, Deus não aceita essa malandragem. Eu tinha, na época, eu ajudava lá num trabalho com moradores de rua, numa igreja que eu participava, e aí uma desculpa constante que a gente ouvia do pessoal quando a gente ia evangelizar e tal, e propor uma mudança de vida, os caras falavam assim, não, deixa eu curtir um pouco mais aqui, eu fazer minhas coisas aqui, porque os caras eram geralmente viciados e tinham uma vida sexualmente, vamos dizer, meio doida assim lá no contexto deles. Não, deixa eu curtir a minha vida aqui, pá. Mais tarde, daí eu vou converter, porque não, isso aí é certo mesmo, é bacana, vai pro céu, vocês estão com razão mesmo. Depois eu vou resolver isso aí. Essa atitude é o que a Bíblia chama de raiz de amargura, então. Isso, mas quando é praticado pelo crente, tá? O não crente, a pessoa que não aceitou, ele não tem realmente esse compromisso. Então pensar desse jeito é o normal que ele vai pensar. Ele está em uma condição da depravação total, ele está numa condição de um afastamento, vamos dizer assim, de Deus mesmo, né? Então se ele arrepende lá nos últimos momentos da vida dele, um arrependimento que é genuíno, que é sincero, ele está salvo, né? Isso aí é a graça de Deus, que é o texto clássico ali do ladrão na cruz, que o pessoal sempre aponta ali e coloca. O problema é quando esse comportamento é adotado por uma pessoa que já é cristã, que já conhece o Evangelho, que já entendeu a mensagem, que o Espírito Santo já trabalhou na vida dela. Aí é o que o capítulo 6, a partir do versículo 4 a 6 de Hebreus vai falar, né? A pessoa foi iluminada pelo Espírito Santo, recebeu o dom de Deus, provou dos poderes do mundo vindouro e caiu, né? E adotou esse comportamento, adotou essa prática. Então esse sujeito é impossível renovar ele para arrependimento, né? Não tem mais como resolver o problema dele, porque ele já entendia quando ele tentou usar ou ter o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim. Entendi, excelente. Então essa é uma coisa que só vale para quem já se converteu, essa questão da raiz de amargura. Isso. E esse texto aí que tu citou agora, ele é forte também, que é impossível renovar para arrependimento. Isso quer dizer o quê? Que se eu fui salvo e chutei o balde, e chutei mesmo, e fui para uma vida que antagoniza Deus e não está nem aí, quer dizer que eu não posso depois voltar atrás e me arrepender de novo? Como é que eu faço a distinção entre o filho pródigo e o cara que chutou o balde de vez, e para esse cara não tem segunda chance? O que a gente vai perceber na Bíblia, assim, o filho pródigo, ele de novo, os dois exemplos clássicos disso, o rei Davi,
né? Ele tá lá, ele serve Deus, não sei o que, ele vive a vida com Deus, não sei o que, mas um dia ele tá lá, sei lá, tá passando a cabeça dele, ele tá estressado, ele não sei o que, aí ele vê Batseba e chuta o balde, né? Ele vai lá e fica com a mulher, aí depois passa um tempo, descobre que ele tá grávida, ele tenta esconder, mata o marido dela, e aquela confusão toda, e não sei o que, chuta o balde. Mas aí um dia ele tá lá na pocilga, e aí o profeta chega lá e fala com ele, e ele tem uma opção, ele pode mandar matar o profeta e falar, fica quieto aí, eu vou continuar seguindo minha vida, como vários reis fizeram depois dele, né? Ou ele pode reconhecer, puxa, eu tô nessa pocilga aqui, comendo porqueira de porco aqui, né? Eu vou voltar para casa do pai, né? E ele vai lá e regressa. E o rei Saul, que ele tá na pocilga, mas na pocilga ele tá justificando. Ele está dizendo, não, mas eu estou fazendo isso por causa disso, estou fazendo isso por causa daquilo, né? Existe uma relutância da parte dele em voltar atrás, arrepender e mudar de vida. Então, nessa relutância que ele está inserido nela, ele cai no problema lá de Hebreus 6. E aí ele se torna, no momento, inclusive, que Samuel vaticina ali a condição dele, ele se torna impossível de renovar para arrependimento. É o que a gente vê que passa a acontecer com ele a partir dali. Não tem como voltar atrás mais. Não tem como voltar atrás mais. Isso é pesado. E a usuária aqui, K. Vargas, ela comentou sobre pecado de estimação. Acho que é a Carla essa. Isso, a Carla. A Carla, ela comentou sobre pecado de estimação. É que eu tô falando aqui pra quem tá vendo só o nomezinho aqui no comentário. O arroba dela. Aí, é um termo usado no meio gospel, assim, pecado de estimação, que é, conforme é entendido, uma prática que é continuada. É um pecado que eu sei que é pecado, mas que tá ali. Eu não tô a fim de lidar com ele agora. Pessoas que esses pecados de estimação são coisas passíveis de fazer as pessoas perderem a salvação? Ou depende? Ou como é que funciona isso? Se são pecados de estimação que se enquadram ali naqueles textos de Coríntios, Gálatas e Apocalipse, sim. Eles vão ser pecados esses que vão fazer com que a pessoa perca a sua salvação, que ela despreze a salvação por conta daquela condição que ela está vivendo a vida dela ali, né? Então a gente precisa somar a questão do pecado continuado com o pecado para a morte. E aí quando a gente casa isso aqui, então a gente passa a ter essa condição da pessoa de estar efetivamente desprezando a salvação dela. Então eu tenho a condição do pecados para a morte, eu não posso ter, vou fazendo um inventário de tudo que a gente falou. Pecado para a morte, eu não posso ter pecados continuados que estão naquela lista. Até talvez outro tipo de pecado que não é tão grave, que não está naquela lista, é ruim, Deus não gosta, mas eu não vou perder a salvação por causa dele. Vamos supor, sei lá, eu assisto filme pirata. Eu não sei se está em alguma lista de pecado para a morte assistir filme pirata, Matheus, tá? Tá, porque tu tá roubando, né? Tá roubando. Então, filme pirata, se eu assistir filme pirata, a minha vida inteira eu corro o risco de perder a salvação por causa disso? Pois é. É difícil o negócio, né? Você tá roubando. É que as pessoas analisam a coisa a partir do padrão da cultura brasileira, né? Da malandragem. A malandragem, Então, a gente precisa entender o que é que está implicando aquela minha ação, né? Pegando esse gancho, então, que pecados são pecados para a morte, que são pecados que Deus enxerga como grave, que as pessoas, de forma geral, acham que não é grave, porque culturalmente a gente não vê essas coisas como grave. A gente acabou de citar a pirataria, que é roubo, que está lá na lista de pecados para a morte. O que mais tem lá que é prática cultural, até no meio gospel, que é grave e a gente acha que não é? Por exemplo, você vai lá e faz uma fofoca sobre uma pessoa que para você nem é grave. Você está só ali tendo um momento de diversão às custas do deboche, do comportamento alheio, né? E aquela pessoa, ela toma ciência disso de alguma forma
e abandona a igreja por causa disso, né? Abandona Deus por causa disso. Então esse é um pecado que para nós, na nossa cultura, ele é irrelevante, né? Fofoca é um troço cotidiano. A gente tem na televisão canais de fofoca, a gente tem na internet sites de fofoca, parece que é uma coisa assim extremamente corriqueira, né? Mas essa condição pode fazer com que você adote um comportamento que te leve eventualmente a perder a sua salvação, né? Então, pecados comportamentais, muitas vezes tidos como inocentes, coisas que não, isso aqui é só o meu jeito. Isso aqui eu falo, eu sou grosseiro mesmo para falar. Que em si não seriam pecados, vamos dizer assim, para a morte, podem se tornar, uma vez que eles tornem uma barreira para uma pessoa chegar até Deus, ou eventualmente afaste uma pessoa de Deus, né? E aí nas igrejas, no contexto de igreja, talvez esses são os mais complicados nessa questão, porque é muito comum a gente ver pessoas saindo da igreja, se afastando da igreja, por conta desses maus comportamentos das pessoas em relação ao jeito de ser, né? Ao jeito que fala, a fofoca, a maneira como critica as outras pessoas, e eventualmente alguém fica sabendo, fica chateado e abandona, né? Pronto, então o cara estava num pecado que a princípio não era um pecado para a morte, mas porque ele casou com outra situação, que é um afastamento de uma pessoa, se torna um pecado para a morte. A pessoa precisa lidar com aquilo. Se ela chegar e falar assim, não, mas esse é meu jeito, eu sou assim mesmo, eu vou continuar a fazer minha fofoca, eu vou continuar falando mal, vou continuar criticando, bom, você está se candidatando a perder a sua salvação. Entendi, então essas são coisas graves aí que o pessoal às vezes releva, acha que porque não está adulterando, não está matando ninguém, não vai ter nenhum impacto na vida dele com Deus. Yeah. E quando a gente só falou do aspecto negativo, né? A gente está falando aqui de pecados para a morte, pecados que você não pode se manter cometendo, né? Essa atitude ante Deus, que eu não corrigir talvez aspectos do meu comportamento ou personalidade que consistentemente afastam pessoas de Deus, né? Eu não ter raiz de amargura, que é a questão que tu acabou de explicar, sobre não ter essa atitude de sou cristão, mas vou continuar pecando aqui, no final me arrependo e tá tudo bem. Questão de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é por medo de perder posição. Tu citou os fariseus antes. Eu vou lá e falo mal de alguém que eu sei que na real Deus está usando para fazer a obra dele avançar. Tem mais alguma coisa que a gente poderia colocar na lista de coisas que tornam eu passível de perder a salvação? Eu acho que não. Acho que a gente exauriu aí as condições, vamos dizer assim. Fechamos a tampa. Então, para parar de falar de coisa só da parte negativa, só da parte ruim, para terminar a live, né, numa nota mais positiva, Mateus, tu citou também um texto que fala sobre desenvolver a salvação. Então, se eu não quero perder a salvação, talvez a melhor forma de fazer isso é eu tentar fazer o oposto, que é desenvolver a salvação. O que é desenvolver a salvação quando a Bíblia fala disso? Como é que eu faço isso na minha vida? Assim, quando a gente entende a mensagem do Evangelho, ela faz sentido, a gente tem um primeiro momento do arrependimento, vamos dizer assim. É o momento em que a gente se dá conta, puxa, eu vivia sem Deus e eu me arrependo disso, agora eu quero viver com Deus. O próximo passo é à medida que a gente vai tomando consciência do Evangelho, consciência das leis de Deus e etc., eu começar a identificar coisas na minha vida que estão em desacordo. Eu já estou salvo, mas eu vou descobrindo que esse comportamento aqui não está legal, essa coisa aqui é pecado, isso aqui precisa ser abandonado. Então a ideia é que eu vou começar a trabalhar então agora esses momentos.
em seguida, eu começo a descobrir não só o que Deus não quer para mim, como também o que Deus quer para mim. Ou seja, para que Deus me fez? Para que Deus me criou? Qual que é o meu propósito aqui no mundo? Né? Então a ideia é que desenvolver a salvação vai passar para esse estágio, que é o estágio que a gente poderia chamar da missão. Eu me torno parceiro de Deus na missão dele no mundo. Eu começo a entender o que ele está fazendo e eu vou me unir a ele nisso para poder, então, fazer com que ele seja glorificado através da minha vida e outras pessoas sejam alcançadas através da minha comunicação, daquilo que Deus fez na minha vida e daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então, poderíamos chamar de 3 estágios, né? Eu trabalhar como 3 estágios. O estágio da conversão, que é rebelde contra Deus, não sou mais rebelde contra Deus. Depois o estágio do aprimoramento, pecados que vão sendo identificados, eu vou começando a deixar eles de lado. E depois o estágio da missão, eu me junto a Deus em fazer aquilo que ele está fazendo. Perfeito. Então, envolvimento com a missão a questão que é talvez o jeito mais fácil aí de eu garantir que eu estou indo no caminho certo. Priorizar as coisas que Deus prioriza, se dedicar às pessoas e à missão que ele tem aqui na Terra. E a missão de Deus, né? Não a missão pessoal na missão de Deus, porque aí é o que os fariseus e o Simão estavam fazendo. Eles queriam fazer na missão de Deus a missão pessoal deles. Né? Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar daí. Perfeito. O envolvimento na missão de Deus, do jeito de Deus fazer as coisas também, do jeito que Deus faria, do jeito que Deus quer que a gente viva, porque às vezes no próprio ministério de igreja você vê isso acontecendo, você vê, sei lá, pessoas que estão servindo na igreja, mas com atitudes de contendas ou criando problema ou fazendo não do jeito de Deus, fazendo a missão de Deus não do jeito de Deus. E isso também estaria errado também, já é um outro jeito, uma outra forma de cair. Isso aí. Perfeito, então, Matheus. Tem alguma palavra final sobre esse tópico aí de como não perder a salvação antes da gente encerrar? Vamos lá, né? Vamos cuidar. Eu acho que é o alerta do Paulo lá em 2 Coríntios, quando ele fala, né, que ele estava cuidando, né, correndo atrás, para que depois de ter alcançado muitos, não viesse ele mesmo a ser desqualificado, né? Então acho que esse é um alerta que a gente precisa ter na nossa vida, de cuidar para depois de fazer muita coisa boa, coisa pro reino de Deus, você não se desqualificar por conta de alguma atitude que você se recusa a abandonar. E se Paulo estava cuidando disso, a gente tem que cuidar também, né? Nunca está fora do alcance da gente. Exatamente. Então, Matheus, muito obrigado aí pelo teu tempo de novo, por compartilhar aí a sabedoria e conhecimento bíblico. A gente agradece ao pessoal aí que assistiu, comentou, curtiu, aí viu o pessoal divulgando aqui no WhatsApp enquanto estava aparecendo aqui as notificações, quando estava rolando a live. Agradecemos o pessoal que vai assistir isso aqui depois aí no Spotify ou no YouTube. Né, nossas lives vão continuar, vão voltar. Agora não vai demorar tanto assim pra gente voltar a fazer uma live. Agora estamos mais bem estruturados aqui, então fica aí pra próxima. Só seguir o nosso Instagram que vai ter as próximas notificações e das futuras lives. Obrigadão, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Tá aí, mano.